Salve, pedregulhos! Estamos aqui mais uma vez com mais uma conversa com um candidato, no candidato nos Entre Linhas. Novamente é um candidato do PL. Quase. Mas antes de tudo, vamos aos comunicados de sempre. Todos os partidos foram convidados a participarem do projeto. Retorno nós só tivemos do PL, do PT e do PSDB. O PT recusou participar, o PL aceitou participar tanto quanto os candidatos à prefeitura quanto os candidatos à vereança e o PSDB aceitou participar somente com alguns candidatos a vereadores. Mas todos os candidatos foram convidados através dos seus partidos. Não teve convite para um candidato especificamente, porque eu não tenho contato de todo mundo. Então, se eu convidasse um, teria que convidar todos. Então, o partido que não enviou resposta ou não aceitou participar, automaticamente, os seus candidatos podem participar entrando em contato. Depende deles, mas o espaço está aberto e, se eles quiserem, eles podem participar. E aqui conosco hoje está a presidente do PL, vileira, moradora de Teteuvina e candidata, obviamente, pelo PL também, advogada Franciele Pagnosin. Franciele, por favor, se identifique para a população, passa o teu número, faça a tua inicial. Olá. Primeiramente, eu cumprimento a todos que nos assistem e agradeço ao Rogério pela oportunidade de estar aqui, para que as pessoas possam me conhecer. O meu nome na urna será Advogada Franciele, o meu número 22022. Então, como o Rogério bem disse, eu também sou a presidente do Partido Liberal de Itaara. Não é novidade para ninguém, e se for, desde já, deixo claro que eu também sou a esposa do candidato pela majoritária do partido, Paulo Silva, candidato a prefeito. Você gostaria que eu colocasse, Rogério, de que forma a gente veio parar em Itaara? Então já podemos começar. Como é que vocês vieram parar em Itaara? Então, como nós viemos parar em Itaara? Eu sou natural de Santa Maria, nasci e trabalhei uma vida inteira, estudei em Santa Maria, até que mais ou menos quase 11 anos atrás, eu conheci o Paulo e aí inicia o nosso relacionamento e logo na sequência o Paulo foi transferido, para São Gabriel da Cachoeira. Saiu a transferência dele para o norte do país e nós viajamos para lá. Então, do período de final de 2014 mais ou menos, até o final de 2018, nós não morávamos aqui no Rio Grande do Sul. Mas comumente todo ano eu vinha pelo menos 2, 3 vezes por ano e nas férias procurava também vir para cá. Nós intencionávamos já em final de carreira do Paulo o retorno para o Rio Grande do Sul e fixar residência no Rio Grande do Sul. E nós tínhamos a intenção sim de morar em Itaara. Não Santa Maria? Não, Santa Maria. Santa Maria nunca foi opção da gente de morar. Por quê? Pela tranquilidade de Itaara. Porque a gente também acostumou, é interessante isso, as pessoas brincavam comigo, mas saiu da floresta e vai continuar no mato, né? Sim, porque eu gosto, Rogério, sempre gostei dessa vida mais calma, dessa vida mais tranquila e eu e o Paulo, particularmente tu, é nosso vizinho de rua, né? Sim. Acho que ao longo desses 6 anos já de vizinhança, tu já percebeu que a gente é muito tranquilo, né? A gente vive numa paz, sem muito barulho, né? Sem muito agito. A gente gosta, eu trabalho com pessoas o dia todo, então eu gosto de morar assim, realmente, num lugar mais afastado, num lugar mais calmo. Então foi a intenção morar em Itaara. Então quando nós viemos aqui nas férias em 2017, nós já procurávamos terrenos em Itaara. Foi então que eu conheci também a Tatiana Krauschenberg, que foi a corretora de imóveis que nos apresentou à época os imóveis. Que me vendeu minha casa. Viu? E a Tatiana nos levou até o lugar onde nós moramos hoje e nós compramos ali, nós negociamos um terreno que fica exatamente ao lado da nossa casa. Ok, retornamos para Rondônia e aí nós intencionávamos construir uma casa no terreno que nós havíamos comprado.
E em janeiro do outro ano, um ano depois da aquisição do terreno, olhando imóveis em Itaara, etc., né? Eis que surge a casa, eu vi a casa que a gente mora hoje, que é lindeira ao nosso terreno. E é uma belíssima casa, inclusive. Né? E eu brinquei com o Paulo, eu disse, Paulo, olha aqui essa casa, é a casa do seu Pedro, que era o antigo morador, né? E tá para vender. E aí eu entrei em contato com a Tati e digo, Tati, a casa do seu Pedro tá para vender, e ela sim, está à venda, inclusive com valor menor, porque eles tiveram um problema de saúde, etc. Lançamos a proposta, nós éramos os quartos, o quarto pretenso candidato a adquirir a casa, porque tinham outras pessoas interessadas. Realmente é um imóvel, né, grande, bem colocado, uma né? quadra da então principal. as pessoas também tinham intenção de adquirir ali. Eu digo, bom, Paulo, vamos colocar nas mãos de Deus, né? Se for para ser, vai ser, se não for, vamos construir ali do lado e seguimos o baile, vamos morar na Etelvina. E aconteceu que acabou fechando a negociação, não sei por que motivo, as pessoas que estavam à nossa frente, uma não fechou a documentação, outras não se entendeu no valor e etc, acabou que sobrou para nós. Compramos a casa, então, em janeiro de 2018, e eu não conhecia a casa, porque eu nunca tinha entrado dentro da casa que nós compramos. Nós literalmente compramos uma casa por fora? Nós nunca entramos na casa. Quando nós fomos visitar o terreno, o seu Pedro, eu disse, ai, que linda essa casa, seu Pedro. Parecia que eu estava sabendo que era minha aquela casa, né? Mas a gente não entrou na casa, a gente se preocupou mais em verificar o terreno, etc., na época, né? E nós não entramos na casa. Eu conheci a casa através de fotos, do site da imobiliária. Comprou pelo Shopee. Mais ou menos isso. E aí, no final daquele ano, foi novembro de 2018, eu já me antecipei à vinda do Paulo. O Paulo, em razão do trabalho no Exército, tinha que ficar até próximo do Natal, para poder vir embora. Eu organizei as minhas coisas lá, encerrei o escritório que eu tinha em Rondônia, Guajará-Mirim, já para me preparar para o retorno, né? E cheguei aqui um pouco antes do Paulo e desde então estamos morando na Etelvina. Moramos porque queremos, moramos porque escolhemos morar na Etelvina. E assim nós viemos parar em Itaara, por uma escolha. Até aí eu acho uma ótima explicação, todo mundo deve achar uma ótima explicação, mas uma coisa que fica fora, você vem atrás de tranquilidade, você vem atrás de sossego, você vem atrás de paz. O Paulo já tá reformado, né? Sim, não sei, sim, reformado sim. que se chama, né? E se envolve com política, justamente em Itaara. Então... Como que concilia esses dois pensamentos? Você quer paz e se envolve com a política de Itaara. Como que vocês fazem isso? Esta pergunta é a pergunta que não quer calar. A minha mãe, inclusive, me faz ela quase todos os dias, né? Porque eu tenho uma série de atribuições já e a gente intencionava justamente isso. Quando nós viemos embora, inclusive, o Paulo ainda não estava com tempo de ir para a reserva. Ainda tinha que cumprir mais 2 anos. E nós entendíamos que o quê? Depois de 4 anos em guarnições especiais como nós ficamos, São Gabriel da Cachoeira e depois Guajará-Mirim, ambas são fronteira, né, para o Exército Brasileiro, imaginava-se que, sendo Santa Maria uma guarnição grande, o pedido de transferência não tinha como dar errado. Nós pedimos Santa Maria, vai dar Santa Maria. E aí esses 2 últimos anos estaria aqui. Só que não, né? Não foi Santa Maria, foi Cruz Alta. E aí eu disse, Paulo, eu não vou para Cruz Alta, para mim não tem sentido. Eu já tinha alugado um escritório, né, próximo do fórum, no início de 2018, com uma colega, então, porque a minha profissão é isso, né? E essa vida cigana para o meu trabalho é complexo, né, Rogério? Sim. Porque de 2 em 2 anos, imagina, com a velocidade da justiça... Só se for de porta de cadeia. Mas imediato, assim, né? Atos imediatos. Então, isso era muito complicado para mim, complexo para mim, e depois o Paulo já certamente iria para a reserva, não teria sentido eu, então, deixar a casa que nós havíamos adquirido em Itaara e fixar residência temporariamente em Cruz Alta para depois ter que voltar para Itaara. Isso para mim era muito complicado. Mas sim, nós queríamos isso, essa tranquilidade da reserva. O Paulo pretendia estudar, como de fato faz, ele é aluno da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Direito Noturno, né? E eu sim, intencionava acalmar um pouco mais o ritmo de trabalho, porque eu administro a empresa da família em Santa Maria e tenho a minha profissão como advogada. Faz o jabá, que empresa que é? É uma mecânica especializada de eixos e cardãs em Santa Maria, que já existe há 40 anos, a Reco Eixos. Nós trabalhamos com mecânica pesada de caminhão,
uma empresa familiar, trabalhei eu, meus irmãos, a minha mãe e mais alguns funcionários que nós temos, né? E você mexe com mecânica também? Não, mas algumas coisas eu sei bem. Suja a mãozinha de graxa? Óbvio, Ah. a vida toda. Todos nós fomos acostumados a trabalhar na oficina e, embora tendo uma empresa, eu também já fui minha empregada seletista, né? Eu já fui técnica de enfermagem, eu sou ex-técnica de enfermagem. Trabalhei no Hospital de Caridade durante 7 anos, tive outros empregos também. Quando eu comecei a cursar a faculdade de Direito, eu trabalhava no Hospital de Caridade, no CTI do Hospital de Caridade. Então eu sei estar dos dois lados, né? Aham. Tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado, e eu acho que isso é muito bom. É ótimo? É ótimo, porque tu tem um campo de visão ampliado a respeito das situações, dos direitos, dos deveres, das obrigações, das dificuldades inerentes a cada um dos lados, né, Rogério? Sim, que ambos têm. Ambos têm. E aí nós viemos então, chegando na tua pergunta, né? Sim, a queríamos política. ficar calminhos. Até que no final do ano, eu não sou muito boa com datas, mas logo depois da saída do Silvio Weber, do primeiro afastamento, do né? primeiro afastamento do Silvio Weber, o Paulo já estava fazendo parte do conselho do Fundeb, do CACS Fundeb, porque nós congregávamos já nesse período na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quando o Paulo foi convidado pelo Fernando, que também fazia parte do CACS Fundeb, hoje ele está em São Gabriel, por motivo de trabalho. E ali o Fernando disse, Paulo, nós precisamos estar atentos, né, aos conselhos municipais. E é importante a participação da sociedade, e sim, é muito importante a participação da sociedade nos conselhos municipais. Então o Paulo adentra ao CACS Fundeb pela instituição Assembleia de Deus, e ali começa então um trabalho naquilo que era até então desconhecido. Ali se descobriu que tinham, né, prestação de contas que não haviam sido feitas e etc. Por um determinado momento o CACS Fundeb morou dentro da minha casa. Eu acordava, eu almoçava, eu jantava, o final de semana eu passava com o CACS Fundeb, né? Planilhas de CACS Fundeb, assuntos de CACS Fundeb, porque o Paulo tem uma característica, né? Até o momento em que ele não é provocado a fazer alguma coisa, está tudo bem. Mas no momento que ele é provocado a fazer alguma coisa bom, ele vai fazer isso com a maior excelência que ele puder fazer, né? Coronel Nascimento. Mais ou menos isso. E ele passou a gostar do assunto. Já trabalhou na EASA, quando ele serviu em Cruz Alta, é uma escola de ensino, né, de sargentos. Então ali ele teve bastante contato com esta questão também voltada à formação, à educação. E o trabalho desenvolvido no CACS Fundeb resultou que quando teve o primeiro afastamento do Silvio Weber, a professora Denise, que hoje também concorre a uma vaga de vereadora pelo município, né, foi convidada a ser a secretária de Educação do município e convidou o Paulo para auxiliá-la como diretor pedagógico da secretaria. E no primeiro momento, quando a Denise fez esta ligação, eu do lado dizia, não, por favor, né? E nós conversamos e o Paulo até respondeu para a Denise na oportunidade, olha, eu te ajudo, né, por umas 2 semanas mais ou menos, mas não quero envolvimento. E eu disse, logo depois que terminou a ligação, nunca mais vai voltar para casa, porque eu conheço, né? E realmente aqui nós estamos. O Paulo sempre dizia para mim, amor, por que tu daria né, seria uma ótima vereadora, por exemplo. Eu sempre dizia, Paulo, esse envolvimento com política é muito complexo. Eu trabalhei com a política no início da década de 90, fui assessora na Câmara de Vereadores. De onde? De Santa Maria. E a gente via muitas coisas na política, né, Rogério? Muitos conchavos, a política tem muito disso, né? É muitos feita disso, envolvimentos, né? E eu sempre disse, Paulo, eu sou uma pessoa, acho que sincera demais para determinadas coisas. E eu acho que isso poderia ser um problema. E aí nós vamos caminhando e aí nós, naquele âmago de inconformismo com a política, com as coisas que a gente imaginava que seriam essa cidade e não foram. Por exemplo, o dia que eu fui conhecer a minha rua, quando eu fui comprar o terreno, eu achei, olha que lindo, tinha chovido, que bom. Sabe quando dá aquela garoa ali na Itelvina e a poeira assenta, fica tão bonitinho. Que assenta a poeira e não chega a fazer barro. Isso! Aquele dia perfeito, que amanhece com o sol, assim, que tu pega o chimarrão e sai e vai conhecer o lugar que tu vai morar.
Foi assim que eu conheci a Etelvina. Ela foi apresentada assim para mim, né? Mas São Pedro é mestre em propaganda enganosa. É. Comigo foi a mesma coisa. Impressionante. E ainda tinha aquelas hortênsias na subida do paralelepípedo. Lembra das hortênsias? Era tão bonitinho, né? E eu digo, meu Deus, que lugar agradável. É aqui que eu quero morar. Até o primeiro verão, né? E até os buracos surgirem. E até a gente ver que a gente vive... E eu posso falar com propriedade hoje da Etelvina, mesmo morando há 6 anos na Etelvina, a gente vive num lugar de esquecimento, né, Rogério? A Etelvina, ela é simplesmente esquecida. 100%. E um dos mais promissores da cidade, se não o mais promissor. Ela figura como se ela fosse esquecida, né? Então, aí veio a questão do partido, da fundação do partido, e aí começa a surgir aquele sentimento, né? Tipo, não vou conseguir ficar parada diante disso, e não consigo, né? E eu quis deixar de ser aquele ator que fica reclamando atrás, né, do telefone, nas redes sociais, porque é fácil você ser político aqui. É fácil você criticar aqui. É muito fácil. Nós temos muitos políticos, muitos atores políticos que fazem política apenas pelo telefone, através da crítica. Mas se você perguntar, bom, e o que você vai fazer de relevante para parar de criticar, parar de murmurar e ir lá e colocar a mão na massa? E aí nós nos vimos nessa situação. E o Paulo conheceu um pouco das entranhas, né, da administração quando ele fez parte da Secretaria de Educação. E aí nós percebemos, sim, se a gente realmente quiser uma mudança neste lugar, nesta cidade que nós escolhemos, que nós intencionamos morar, que nós poderíamos ir para outro lugar, sim, nós compramos, por exemplo, um terreno lá num lote, lá no Estância dos Montes, em Santa Maria. Sabe a que distância eu fico do meu trabalho no Estância dos Montes? Nem 5 minutos. Porque eu trabalho na Tomazete. O Estância dos Montes é na frente do posto Buffon, no BR-392. Então, imagina, eu não levo 5 minutos para ele. Mas eu não quero morar num condomínio de muro, com um monte de vizinho, com uma vida programada. Eu quero morar ali, onde eu tenho um galo, que inclusive eu ganhei do Rogério, né, Rogério? Branquelo, né? Tendo essa vida, colhendo a bergamota no pé, tendo aquela tranquilidade para dormir com a janela aberta, porque a gente tem essa liberdade de fazer isso na Etelvina hoje ainda. Santa Maria eu não poderia fazer isso. Jamais eu faria. Eu teria a mesma qualidade de vida que eu tenho em Itaara, eu não teria em Santa Maria. Nós sabemos disso. Então é sim uma escolha nossa. E aí adentramos, né, nesse veio político, resolvi dar a cara a tapas, sabia que com a escolha, né, do Paulo, nesse pleito, nessa tentativa de uma eleição para o executivo, a nossa família seria escancarada, a nossa vida seria escancarada. Eu sempre fui muito discreta nessa relação de preservação de família. Então, nas minhas redes sociais, muito pouco tu vê da minha família nas minhas redes sociais, né? E eu gosto que seja assim, acho que isso é muito importante. Sim. Só que agora a gente não tem como evitar, né, Rogério? Nós não temos como evitar essa exposição. As pessoas vão escrafunchar a nossa vida, né? Isso é um fato. O que fizeram e o que não fizeram. Exatamente. Mas como não fizemos, né? Então não tem problema. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida podem me perguntar, eu passo meu telefone, contato, o que vocês quiserem saber, né? Inclusive do Paulo, não tem problema nenhum. E então nós resolvemos trabalhar pela comunidade onde nós estamos inseridos e pela cidade como um todo. E isso nos fez hoje deixar de ser atores políticos atrás do celular ou atrás dos nossos computadores, criticando sentados nos nossos sofás, para estar aqui tentando fazer alguma coisa. Se vamos conseguir ou não, isso vai depender da escolha das pessoas, mas estes somos nós. O que, aliás, já merece crédito para o Paulo. Ele não só desobedeceu a patroa, como ainda arrastou ela junto. Olha, já é um feito. Então, mas nós somos um casal, uma dupla que é aquela coisa, né, Rogério? A gente não vai até provocar e depois... E faz Tendel unido. E faz Tendel unido, né? Tá, e você disse que já teve um envolvimento político, pelo menos com a Câmara de Vereadores, né? Foi uma situação, como a gente está falando de década de 90, né, Rogério? Na década de 90, quando eu fui trabalhar na Câmara de Vereadores, eu tinha 16 anos de idade, 15 para 16 anos. Mas chegando o Plano Real. A gente vivia uma época que, por exemplo, a gente dirigia, né? Eu dirijo desde os 12 anos de idade. Sim, mas a gente fazia essas coisas, entende? O próprio mercado de trabalho, eu trabalhava nas minhas férias eu era balconista
eu era atendente da lavanderia Camistani. Trabalhei em 2 delas, inclusive. Essa exigência que nós temos hoje, né? Sim, de trabalhista. maioridade, isso não é que não existia, mas a fiscalização, como acontece hoje, não existia, né? A rede social não existia. E o conselho tutelar era para colocar a criança na linha, né? Exatamente. Não era para colocar o pai. Então eu sou barro dessa época, entendeu? E eu carrego isso comigo. Então eu fui parar na Câmara de Vereadores, assim, eu trabalhei como assessora de gabinete. Foi lá também que eu conheci o Marcelo Almeida. Ah, o jornalista. Isso, porque quando eu trabalhei, eu iniciei com o partido que era o PDS, que depois virou PPR, que hoje é o PP, que é o Progressistas, né? Então você foi pepista. Claro, de direita ele era a representação da direita, Bem né? nisso, sim. Conheci e tive a oportunidade de trabalhar também junto com o seu Iruá Ramos Coelho, né? Um conhecido aqui da Itaara, emancipacionista, trabalhou na emancipação, era o procurador jurídico da Câmara na época. Então eu conheci uma Câmara de Vereadores que ela também tinha uma autonomia, coisa que nós não temos aqui hoje na nossa Câmara de Vereadores, e é uma bandeira que eu levanto, né? A gente entra na Câmara de Vereadores hoje, eu particularmente, cada vez que eu entro, eu tenho uma crise de rinite, né? É impossível não ter, né? Cada vez que eu adentro ao plenário da Câmara, infelizmente, eu começo a espirrar e não paro mais. E a gente olha para o prédio da nossa Câmara de Vereadores e eu particularmente me envergonho de apresentá-lo. Quando nós convidamos pessoas para estar ali no simpósio que o partido promoveu, e nós recebemos ali prefeitos, nós recebemos secretários, nós recebemos algumas autoridades, eu particularmente senti uma certa vergonha alheia pelo local em que eu estava os recebendo. Porque eu não compreendo porque a Câmara não trabalha com a sua autonomia financeira, porque que ela não trabalha com o seu próprio orçamento, né? Por que ela não tem cargos efetivos para que ela tenha uma memória administrativa através... Os vereadores vão passar, né? De 4 em 4 anos, alguns se reelegem, mas é transitório isso, Rogério. Já os servidores que ficam na casa, não. E que carregam toda a memória, Exatamente. a história. Então, eu sou adepta da teoria que a casa deveria ter, sim, um procurador jurídico, um cargo efetivo, um contador, pelo menos, um ou mais agentes administrativos. Né? Eu parto desse pressuposto, acho que isso é muito importante. E eu concordo. Sou contrária àquela devolução de valores ao final do ano para o Executivo, mas eu também coloco no colo do Executivo uma responsabilidade que deveria ser minha. Né? Eu terceirizo a organização da minha casa, isso para mim é inconcebível. Mas parece que os nossos atores eles têm um problema com a emancipação, né? Porque Itaara nunca se emancipou de Santa Maria, a Câmara nunca se emancipa da Prefeitura. Nós temos uma coisa meio umbilical, uma dificuldade, né, de separação. Hoje eu vi um vídeo de um canguru, e aí o canguru já grandinho, tentando entrar na bolsa, né, e eu fui olhar os comentários, né. Olha, eu tenho um primo que está assim, 40 anos, que ainda não saiu da casa da mãe, fazendo uma analogia com o canguru. E acho que... Mais ou menos nós. É mais ou menos nós, né? Eu vi aquele vídeo hoje, agora tu tocou nesse assunto e num saque rápido, eu já percebi isso. Então, são essas... É isso que me faz querer atuar, entende, Rogério? Tentando fazer alguma coisa pela minha comunidade. A gente falava agora há pouco da Etelvina, e cada vez que eu tenho que explicar onde eu moro, porque as pessoas me perguntam assim, tu mora onde? Eu moro na Etelvina. Aí ela pergunta, Etelvina... Ela fica um pouquinho na dúvida, né? Eu digo, sim, você entra no SOCEP ali, costei o SOCEP, vai. Ah, tá, lá na Coab. E assim, por que nós somos reconhecidos apenas pela Coab? Só que eu estava conversando com a pessoa, com a recenseadora do último censo, e nós tivemos um crescimento exponencial de população na Etelvina, na nossa bolha, como tu costuma dizer. De 180 e alguma coisinha de moradores, nós temos hoje quase 300 moradores. Eu percebo, porque quando a gente anda nas ruas da Etelvina, a gente vê inúmeras construções novas saindo ali. Então, ele é um público que nós temos, sim, a nossa Coab. Aquelas pessoas precisam, sim, ser vistas. E ajudadas. Precisam ser vistas e ajudadas. Tá? A gente sabe que tem um problema sério. Eu passei por quase todas as casas, no sábado retrasado, ou anterior ainda, conversando com as pessoas. Algumas delas eu já conheço, são pessoas que congregam conosco, nós congregamos também lá
no templo da Etelvina, da Assembleia de Deus, que foi inclusive reinaugurado agora. Nós tínhamos um templo de madeira, foi reinaugurado agora, no domingo passado. Então eu também congrego com as pessoas da comunidade e conheço, né, o dia a dia, Sim. a realidade delas também. Embora algumas pessoas digam que nunca me viram na Etelvina, eu digo sim, eu conheço muitas pessoas na Etelvina, talvez você não tenha me visto, mas eu vejo muito, eu conheço um pouco da realidade da Etelvina, né? E eu gosto de conhecer o lugar onde eu moro. Não significa que para isso eu tenho que andar nas ruas todos os dias. Até porque eu não tenho tempo para isso, entende, Rogério? Então talvez se a pessoa que não me conheça é porque eu não passo tomando chimarrão na casa dos vizinhos, é porque eu particularmente não... Primeiro porque não gosto, né, de adentrar a casa dos outros, assim, nunca gostei. E segundo, porque eu trabalho durante o dia, então eu não tenho tempo para isso. Mas eu convivo com aquelas pessoas. Nós tínhamos ali um grupo de crianças e adolescentes que nós atendíamos na congregação, ainda quando o Fernando estava ali todo sábado à tarde, era eu que levava o lanche, né? Com a Luciane, a esposa do Fernando. Então nós temos Fernando, uma atuação que era do CAC Fundeb, isso, que foi embora. Então eu conheço a população. E a queixa daquelas pessoas ali, ela se dá em relação aos títulos de propriedade dos imóveis. É uma grande queixa, né? A Coab veio, as casas foram disponibilizadas para as pessoas que se inscreveram à época, e essa documentação, pelo que eu vi ali, nunca chegou. E a gente não está falando de 5 anos, 10 anos. Em defesa da prefeitura, eles nunca prometeram também, né? Só mandaram morar no lugar e nunca prometeram nada, nem documentação e nem nada. Mas não é uma questão de promessa, né, Rogério? Eu acho que isso já é inerente, né? Sim. Se eu estou te permitindo, te cedendo um lugar para que tu fixe a tua residência e tu entenda aquilo como uma moradia e aquele é o teu lar, aquela é a tua casa. De que forma tu demonstra isso para terceiros? De que forma tu transfere uma propriedade ou aquilo vai ser uma cessão eterna? É uma cessão eterna, então, de direito de uso? Pois. De que forma você vai regularizar isso? Bom, aí você tem um evento morte e você tem a transmissão da herança. Você vai seguir transmitindo direitos, é isso? E é essa a dignidade que se dá para a população? E não só, porque vale destacar, para vocês que não conhecem a Etelvina, ela foi toda desmembrada pela Mitra, mas ela não foi vendida. Então foi acontecendo invasões aqui, invasão lá, invasão. Então boa parte da Etelvina é toda de invasão. E um invadia, vendia ali, invadia outro e vendia. Então a Etelvina tem um problema gravíssimo, mais do que em outras regiões, porque ela foi desmembrada pela Mitra. Então, e é um problema grave. É um problema grave, né? Então eu acho que também isso é uma questão de dignidade com aquelas pessoas que moram ali, Rogério. E eu penso que isto também vai fazer com que as pessoas deixem também de ter esse pensamento de que a Etelvina é um lugar para a invasão. Porque nós temos novos moradores hoje na Etelvina que talvez tenham o mesmo problema com os títulos de propriedade, com os registros daquilo que estão adquirindo. E que depois vão padecer de ações de uso capião, por exemplo, para regularizar essa área. Então, isso tudo engloba uma necessidade de um REURB, mas um REURB um pouco mais ampliado do que apenas olhar um REURB para Vila Osório, por exemplo. Não que não seja importante da Osório. É óbvio que é importante. Hoje a gente tem a questão de rever zoneamento na cidade. Tem muitos lugares, a própria Etelvina, né? Ela tem um zoneamento misto. Ela é tanto rural quanto urbano, né? E em determinados momentos isso se conflita. Nós tivemos há pouco a questão de uma discussão acerca da lavoura de soja. Há pouquíssimo tempo. Do outro lado da estrada da Etelvina, a uma distância de 200 metros das casas, dos pomares, dos poços. Sem falar nos bichos, né? Nos bichos, né? Então são coisas que nós precisamos ver, porque parece que as pessoas... O que eu percebo da administração, Rogério, e não estou falando dessa, estou falando no geral, é que parece que Taara se contenta em viver nesta bolha. Eu vou cuidar aqui do meu quintal, Taara, e está tudo bem. E eu não acho que deva ser dessa forma. Todas as pessoas prometem para Itaara desenvolvimento, crescimento. Tá, mas repetindo a mesma receita do bolo? Bom, nós não temos um bolo ainda.
Vamos insistir na mesma receita? E muito menos A receita. gente vai ter o bolo abatumado? Até quando a gente vai ter um bolo abatumado? Porque a receita, sinceramente, até agora não funcionou. E se isso é uma crítica, sinto muito. Então eu faço aqui uma crítica, não tivemos. Porque precisa ter coragem, precisa buscar mais, precisa ousar mais. Precisa não tratar sintomas, precisa prevenir sintomas. Uhum. É muito tratamento de sintomas que a gente vê, sabe? Eu apago o incêndio depois que o incêndio começou. Poxa, mas eu não posso fazer nada para prevenir que o incêndio aconteça? É assim que a gente age. A Itaara hoje ela é reativa. Ela só é reativa. É o sapo cozinhando aos poucos. Ela é né? reativa. E nesse caso, você acha então até uma coisa boa ter uma visão vinda de fora? Eu acho. Eu acho porque a gente carrega vivências de fora também, Rogério. Uhum. E digo para ti, as pessoas, agora eu falo da questão da minha profissão, as pessoas dizem assim, mas não conhece o fulano, não conhece. Para resolver problemas, tu precisa conhecer o passado da pessoa, ter visto ela nascer, crescer. Eu, sinceramente, as pessoas que chegam no meu escritório, que muitas eu não conheço, aliás, a maioria eu não conheço, e elas chegam lá porque elas têm um problema para ser resolvido. Isso é minha função. Sou uma advogada, eu tenho que resolver problemas. Raramente alguém chega para mim me trazendo uma notícia feliz. Olha, eu vim aqui hoje porque aconteceu uma coisa muito boa para mim. Ninguém precisa do médico, ninguém precisa do advogado. São profissões que as pessoas não procuram se elas não têm um problema. Aliás, não querem procurar, Elas não né? querem procurar, né? Mas são solucionadores de problemas. Ou são aqueles que vão evitar que problemas aconteçam, né? Hoje a gente já tem uma advocacia voltada também para isso, né? Preventiva? Preventiva. Quando tu tem a questão de holding familiar, atuação das empresas, etc., você previne problemas. Então, você não trata sintomas, você previne problemas. E para essas pessoas, Rogério, pouco me importa aquelas pessoas que chegaram para mim com um problema, profissionalmente falando, eu não preciso conhecê-las há 30, 40 anos, 20 anos. É irrelevante para mim. E é irrelevante para elas. O que importa é a causa. O que elas querem de mim é que eu resolvo o problema delas. Então, se a gente ficar ligado nisso, eu não realmente me perguntar, eu conheço as famílias, a raiz das famílias que moram lá no Parque Serrano 1? Não vou mentir para ninguém aqui, não conheço. Agora eu te pergunto, o problema em si, ele não vai ser tratado porque eu conheço o seu João, a Dona Maria. Ele tem que ser tratado porque ele é um problema. Simples assim. Eu tenho um problema lá na Etelvina. Eu sou uma candidata que pretendo representar, por óbvio que eu vou representar a comunidade que eu moro. É óbvio que eu vou ter um olhar apurado para a comunidade que eu moro. E também vou ter um olhar apurado para as outras comunidades. Porque o problema da minha comunidade, por exemplo, como esse que eu coloquei agora, é o mesmo que acontece na Osório. Eu não sou moradora da Osório. Mas o problema existe. Mas o problema existe. Então, quando esse problema chega, ele tem que ser resolvido, Rogério, da melhor forma possível. Você tem que buscar meios, buscar soluções. E, sinceramente, eu não vejo isso. Quando a gente teve a questão da enchente agora, nós percebemos uma coisa que eu não sei por que as pessoas não perceberam antes, né? Mas eu acho que isso ficou mais latente. O desespero de muitas pessoas da necessidade de acesso a Santa Maria. E aí nós nos damos por conta que nós somos totalmente dependentes de Santa Maria. Já pensou uma situação onde Itaara fica isolada? Até para o hortifruti do mercado. Pois é. Por que nós precisamos ser tão dependentes de Santa Maria? Por que nós queremos continuar sendo dependentes de Santa Maria? Por que Itaara, Rogério? Eu penso sim que a questão do assistencialismo e do CRAS como um todo, ela é extremamente necessária. Extremamente necessária, e isso é inegável. Porque eu já ouvi eu já ouvi besteiras das pessoas dizerem assim, não, eles querem acabar com o CRAS e com o assistencialismo. Gente, isso é de uma imbecilidade. Eu diria que isso é de uma baixeza muito grande, né? Porque ultrapassa até a imbecilidade. Ultrapassa. Então eu tenho, no mesmo lugar que eu moro, eu tenho umas pessoas que moram, por exemplo, em regiões como a Coab, não é exclusivo da Coab, alguns precisam sim da assistência do município, alguns, e eu não generalizo a Coab. Tá? E lembremos também que Etelvina, né, agora está com transporte, mas fica 3 quilômetros da faixa, né? 3 quilômetros a partir da minha casa, né?
a entrada. A depender eles, da né? onde é 6, 7 ou 8. Uhum. Mas eu também tenho pessoas na Etelvina que querem ser empreendedoras. Nós temos o mercado do Juliano. Bom, por que eu não posso ter o mercado do Juliano? Por que eu não posso ter mais um açougue, uma padaria, uma ferragem? Esse universo de pessoas que passou a residir na Etelvina, Rogério, elas também têm sonhos de empreender. Por que isso não pode ser priorizado pelo município? Através da infraestrutura, através de mobilidade urbana. O que é o maior problema também. Exatamente. E assim, eu dou os parabéns, por exemplo, aqui vou nominar o MR Supermercados. Gente, antes, num domingo à tarde, e muitas vezes em Santa Maria, num domingo, você não tem como acessar o mercado. Não precisa ir tão longe, na hora do almoço, dia de semana. Dia de semana. Antigamente fechava tudo. Então, meus parabéns ao MR Supermercado pela iniciativa de aos domingos manter o mercado aberto. As pessoas têm necessidade, nós moramos a 11 quilômetros de Santa Maria. Uhum. Posto de combustível à noite, outra necessidade, Rogério. Outra necessidade. Agora eu sei que parece que está vindo também um outro empreendimento neste ramo, muito próximo do posto que existe hoje, do outro lado da BR. Parece que eles têm um projeto, é um posto que tem em Santa Maria, na faixa velha de Camobi. Eu não lembro agora a bandeira. Não lembro a bandeira, agora se eu falar eu vou mentir. Mas é um empreendimento, já tem até uma placa ali já, mostrando onde vai ser. Que bom que venham mais, que tenham 1, 2, 3, 5. Que a concorrência só melhora o produto. Exatamente. A concorrência, ela melhora o produto e ela reduz o preço das coisas, porque é assim que acontece, e isso é um benefício para o consumidor. E quando isso a gente está falando da arrecadação do município. A gente tem que ter um município que pense em arrecadar, Rogério. É como paga as contas, né? Exatamente. E com isso vai trazer o quê? Vagas de emprego. Outras pessoas se colocam no entorno com outras empresas que gerem necessidade de fomento de renda e emprego. Então isso para mim é começar a cortar o cordão umbilical com Santa Maria. E onde é que o Legislativo entra nisso? Onde? Auxiliando o Executivo. Auxiliando o Executivo. Isso não significa que o Executivo não vá ser fiscalizado pelo Legislativo, até porque a função primordial do Legislativo fiscalizar o Executivo. O que não é função dele é travar o Executivo. Então a gente não pode confundir as coisas, né, Rogério? Tem projetos de lei que são de iniciativa privativa do Executivo. Mas isso não significa que projetos de lei não possam ser construídos pelo Legislativo, propostas de projetos, propostas, com base nas necessidades da população, e serem apresentadas para o Executivo para que então se tornem projetos de lei que passarão pelo crivo da Câmara de Vereadores para que sejam analisados, vetados ou não, modificados ou não, alterados ou não. E é nesse aspecto que os vereadores têm relevância. É que desta forma as questões que a população traz para os vereadores, que são aqueles que representam a população, elas se tornam efetivas através da atuação legislativa e executiva para a entrega daquilo que é o produto final para a população. Então eu parto desse pressuposto. Eu acho que essa também é a função do Legislativo. E você está preparada para encarar, digamos, o Paulo ganhou, a Franciele ganhou. Você sabe que a política ela é meio corrosiva, né? Os dois estão preparados para assumir essas posições? Sim. Sim. Com o mesmo empenho que a gente tem feito aqui na campanha, sabe? Com a mesma atuação que nós viemos percorrendo este caminho. Seria muito fácil. Rogério, hoje a gente tem uma situação política no município. Eu percebo que nós estamos incomodando determinados políticos ou determinados nichos que estavam muito bem acomodados, independentemente de siglas partidárias. E nós andamos sozinhos. Estamos andando sozinhos até no início não era talvez essa a intenção. Poderia ter se costurado alguma coisa com partidos que tivessem o mesmo viés de entendimento e de administração que nós, mas quis que cada um concorresse com a sua chapa. Hoje é o que nós temos, tá? Então, nós seguiremos a nossa campanha desta mesma forma. Nós procuramos trazer o processo até aqui com toda a lisura, dentro do partido, as pessoas... Tanto que tu participa de várias reuniões nossas. Sim, portas abertas.
Porque é isso que nós queremos apresentar. Inclusive, quando tu fala portas abertas, eu falo tribuna aberta, que é outro tema que eu gosto bastante, sabe? Para mim também é inadmissível a casa que diz ser do povo não poder, digamos, ser utilizada integralmente pelo povo. Sim. Quando eu tenho que pré-agendar um assunto, quando eu tenho que poder falar numa tribuna, só se eu representar uma entidade ou algo do tipo, eu vejo que essa casa do povo não é tão do povo assim. Esclarecendo, ela está falando do artifício da tribuna livre, que é prevista no regimento interno. Exatamente. Hoje só pode ser utilizada por entidades e essa legislatura tentou já 3 vezes mudar para ser aberta ao público, mas com diversas restrições que você só poderia anunciar aniversário. Anunciar aniversário e casamento. Porque eu entendo assim, Rogério, críticas, sim. Todos aqueles que estão, nós somos 46 pretensos candidatos a vereador, no total, hoje. Destes O que é gente para uma cidadezinha de 6 mil habitantes, né? 5 candidatos ao pleito municipal já é muito para uma cidade. Sim. E aí a gente volta naquela velha máxima, né? Itaara não é administrada pela escolha da maioria da sua população. E a gente tem sempre uma indisposição daqueles que não se sentem representados por nessa disputa. 34%, 35%, menos de 40% dos votos decidem a eleição do município, né? Então essa não é uma vontade da maioria da população, né? É uma vontade da maioria dos eleitores, porém não da população, para que fique claro antes que digam que eu não fiz a conta correta, né? Da forma correta. Isso também pode ser distorcido e acontecer. Mas eu entendo que desses 46, 9 terão êxito. E desses 9 que terão êxito em chegar a uma cadeira do Legislativo, eles têm que estar preparados, sim, para críticas. Só que estar preparados para as críticas não significa que isso dê o direito ao munícipe ou a quem quer que seja, e tampouco ao vereador, de faltar com a civilidade, com o respeito, com a educação. Mas isso é o Código Social comum, né? Exatamente. Então, o que precisa ser previsto apenas os limites de comportamento. De cordialidade. Apenas. Porque a pessoa tem o direito, sim, de se manifestar. Ela tem o direito, sim, de criticar, assim como o vereador terá o direito de responder à crítica. E de que forma ele responde à crítica? Mostrando o trabalho que ele efetivamente fez. É simples. Então, eu não vejo por que ter medo de ouvir a população. Porque a sessão é gravada e as pessoas estão ouvindo? Sim, isso é o mínimo. Outra coisa é a sessão retornar para o horário da noite, né? Sim, definitivamente, né? Exatamente. E você, como advogada, inclusive, sofreu mais quanto a isso, porque no impeachment do Silvio, até os advogados foram proibidos de estar lá, né? Sim, fomos impedidos de entrar e poderia ter feito, né? Ter procurado a OAB, etc. Sim, poderia. Mas isso eu vi que não foi necessário, Rogério, porque isso demonstrou muito mais deles do que de mim. Eu segui fazendo aquilo que eu faria lá dentro, lá fora. Na verdade, eles me deram uma oportunidade muito maior. Eu consegui falar com umas 300 pessoas, mais ou menos. Sim. E acompanharam do mesmo jeito e fizeram a pressão do mesmo jeito. Então, muitas vezes, essa censura que é praticada pelo outro, ela me revela mais dele do que de mim mesmo. E por que, aliás, vocês resolveram participar ativamente desse movimento pro impeachment? Diante de tudo que foi descoberto e deflagrado pelo Ministério Público, né, Rogério? Mas vocês já pensavam em entrar na política, né? Então, já entraram assim com o pé rasgando? Nós fundamos um partido. Até então, até o evento do Silvio Weber, ou melhor, o partido até veio, deixa eu lembrar, para quem veio antes, né? O ovo, a galinha, agora eu tenho que lembrar, porque o partido tem 1 ano de existência. Não, o evento impeachment aconteceu antes. Foi antes do partido. Foi antes do partido, realmente. Sim. O partido é de junho do ano passado. Nós nem imaginávamos. Na verdade, o PL, agora bem lembrado, né? Eu sou péssima com datas,
ele também vem desse descontentamento de tudo aquilo que aconteceu no município. Ele foi uma coisa que nasceu do movimento Claro, pro impeachment. porque até então, quando nós chegamos no município, quando o Paulo veio efetivamente, a gente morava aqui, mas o Paulo ficava só final de semana aqui, enquanto estava em Cruz Alta, e eu passava a semana, né? Pegamos aquela questão da pandemia toda, veio a eleição, então, e um dos primeiros atos, se não os primeiros do Silvio, foi a troca. Lembra? Teve uma exoneração, as pessoas se exoneraram. Os 5 lá, os 5 que saíram. Sim, que saíram. Bom, e como a gente não acompanhava tanto a política, assim, eu pensei naquele momento, olha, para pedir para sair deve ter alguma coisa errada. Esse candidato que chegou agora, né, realmente deve estar fazendo uma revolução lá dentro para o bem, né? Até porque, como eu disse, nós não conhecíamos os atores políticos. Eu também não conhecia, nós havíamos chegado na cidade pouco tempo antes. Então eu imaginava que tudo aquilo era para o bem. Quando vem a questão da Operação Santidade e traz tudo aquilo que o município, que as pessoas ficaram sabendo através do Ministério Público, das diligências, das quebras de sigilo e tudo mais, que as pessoas ainda insistem em dizer que não tem base probatória. Gente, pelo amor de Deus, o Ministério Público, quando ele chega, a comida está pronta. É só colocar no forno. E para o bem foi, né? A pergunta é de quem? Claro, né? Então, assim, o Ministério Público ele veio amparado em provas, tanto veio que conseguiu a primeira decisão de afastamento do Silvio. E olha que afastar um gestor é coisa gravíssima. Então você tem que ter um conjunto probatório forte, robusto, para que isso aconteça. E a gente teve depois, uma dilação deste prazo de afastamento. Bom, então isso mostrava que nós tínhamos um problema grave no município. Quando nós tomamos conhecimento de tudo aquilo, etc., nós percebemos que sim, a gente precisava fazer alguma coisa para que aquela pessoa que agiu daquela forma, primeiro porque enganou o público, né? Enganou o eleitor, enganou o munícipe, aliás, enganou todo mundo, enganou fazendo uso da fé, enganou de todas as formas. E isso é questão do Silvio com a justiça. Não vou entrar nesse mérito, cada um sabe o que faz, né? Naquele momento sentíamos sim que nós tínhamos um movimento legítimo, éramos legitimados a pedir a cassação dele sim, como aconteceu, faríamos tudo novamente e faremos com todos os que tentarem. E, inclusive, o Paulo foi o segundo a pedir a comissão processante, né? Porque o primeiro foi o Jerônimo, aí depois teve o Paulo e depois entrou o Robertson. O Robertson. E aí, eu acho que eles fizeram um pedido no mesmo dia, salvo engano, e acho que o do Paulo, pelo que foi colocado, não estava assim tão completo como eles alegam que deveria estar, então o do Robertson entrou, do vereador entrou, e culminou então, né, na abertura de tudo aquilo que a cidade já sabe, né, e ainda tiveram outros desdobramentos, né, que todos já sabem, por nós não teria ficado apenas no prefeito. Fomos adiante, gostaríamos que aqueles que também mentiram também fossem colocados da mesma forma, porque também fraudaram e enganaram a população, mas não foi esse o entendimento da casa. É a terra da pedrada, exatamente, né, Fia? E agora, fala um pouco sobre essa ideia de simpósio. Então. Antes disso, só para pegar o gancho, o movimento pró-impeachment, ele foi uma união pluripartidária. Então, vocês tinham todos os partidos de Itaara ali para vocês se identificarem. Por que fundar o PL? Ou ressuscitar o PL, porque o PL existe desde a emancipação, né? Sim, o PL. Hoje até alguém colocou uma logotipo antiga do PL com a corzinha vermelha e a estrelinha azul. E uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente abre o simpósio ou quando a gente abre uma reunião do partido é mostrar todo esse histórico do PL, né? Ele passou até pelo PRO, né, gente? Então, assim... E eu ri. Aliás, eu não ri porque eu não estava com muito tempo e nem disposição para responder a pessoa, né? Sim, pessoal, nós apresentamos todo o histórico do PL ao longo do tempo até que ele veio a ser este PL que nós temos da formação de agora. Nós entendemos o quê? Não, nenhum partido, nós não tínhamos uma identidade com nenhum dos partidos, porque nós entendemos que aquela parte dos isentos, sabe, Rogério, nos incomoda bastante. Então nós víamos que naqueles que estavam já constituídos, tinham muitos isentos e talvez a gente não conseguisse lidar com isso. E eu não me interessaria em determinados
Não conseguiriam espaço ali ou era a identidade? Não, eu acho que não é uma questão de espaço. O espaço tu conquista. Para mim, espaço é conquistado, né? Você vai, você mostra serviço, você conquista espaço, é simples assim. Mas se você conquistar ele por trabalho, né? Sim. Tem N formas de se conquistar espaço, né, Rogério? Por merecimento, por apadrinhamento. Por compra, isso vale para tudo no mundo, não vale só para política, isso vale para tudo no mundo, né? Então nós entendíamos que sim, nós viemos desse viés bolsonarista, como as pessoas gostam de colocar essa pecha em nós, né? Os bolsonaristas. Sim, nós tivemos uma identificação muito grande com o que aconteceu no país, desde as eleições em que o Bolsonaro venceu o pleito pela primeira vez, né? Nós tivemos uma mudança significativa no país. E quem insiste em não compreender isso e não ver, sinto muito. Quer ser considerado cego, siga sendo considerado cego. Nós tivemos uma modificação, uma melhora na economia do país gritante. O Bolsonaro foi uma pessoa que aprendeu e apanhou muito com isso. E apanha, né? Apanha muito por fazer o quê? Colocar pessoas técnicas nos cargos necessários que sejam ocupados por pessoas técnicas. O não apadrinhamento de muitas coisas, Rogério, eu não tiro que o Bolsonaro agiu corretamente 100% das vezes, eu não sou doente, eu não sou militante de absolutamente nada. Agora, tiveram muito mais acertos do que erros? Sim, muito. Principalmente nas liberdades, coisa que nós não vemos hoje. Pregam tanto liberdade, pregam tanto a preocupação com o próximo. Olha, eu vejo isso, eu não posso usar o X no meu telefone, não. Não sei vocês, mas eu não posso. A menos que eu incorra em algo ilegal ali, o VPN, né? Aí não consegui baixar ainda. Então, assim, que liberdade é essa? Inclusive, eu li hoje num grupo, não hoje que vocês estão vendo, mas hoje que está sendo gravado, li num grupo, se dependesse de mim, você causar muita confusão, já apagaria logo que você colocasse. Então... Pois é. É a liberdade de expressão sendo tolhida a todo momento, mas isso tudo é vendido como, veja como isso faz muito bem para você. Tudo em nome do Estado Democrático de Direito. De quem? Direito de quem? Não, porque do povo não é, né? Só tira o direito. Só tira o direito. Em nome do Estado Democrático de Direito. Mas aí é outra conversa. Então, sim, nós não... Sim, nós não. Não, nós não nos identificamos, né, com outras siglas partidárias. Entendíamos que nós deveríamos começar do zero, com pessoas que também não tinham participado da política. A nossa comissão executiva do partido, ela não tem nenhum político, nós não temos passado político, nenhum de nós. E eu acho isso muito bom. A gente vai construindo, na verdade, aqueles que hoje têm passado político, um belo dia não o tiveram quando foram pela primeira vez, Rogério. Tem que criar em algum lugar, né? De algum lugar você tem que nascer, tem um nascedouro de todas as coisas. E, sinceramente, o modo de fazer política que nós vimos aqui até hoje não nos agrada e não nos interessa. Sendo bastante franca. E, inclusive, eu posso dizer que o crescimento exponencial, né? Porque em uma das primeiras reuniões, inclusive eu fui convidado e tinha o quê? 7, 8 pessoas? Exatamente. E hoje, se vai pegar o movimento ali do Bolsonaro, já estava a ruazinha fechada. Sim. Então, um crescimento bem exponencial. E isso já o que é começou lá importante, né, com o Rogério? simpósio. Sem oferta, sem nada, porque a pessoa que se identifica conosco, ela simplesmente se identifica. Como eu respondi uma pergunta também, acho que foi no Itaara Democrático, que perguntaram quanto o ex-presidente Bolsonaro deixou aqui para o município, quanto no cheque, qual o valor que ele deixou aqui. Bom, eu tenho pena de um pensamento como esse. Você tem apoio comprado, é isso? Eu achei que você tinha apoio pelas suas ideias, né? Pelas suas ideologias, pelos seus projetos, pelos seus programas. Apoio comprado para mim não é apoio. Nada que eu possa comprar para mim é considerado apoio. Então não temos esse apoio. É ilusório. E o simpósio, ele vem, de onde ele surge o simpósio? Nós tínhamos a intenção de capacitar as pessoas que nós tínhamos conosco. Em primeiro lugar, a própria comissão executiva. Se nós entendíamos que nós colocaríamos alguém para representar o nosso partido na majoritária, no pleito, né, já concorrendo a uma vaga no executivo e também vagas no legislativo, essas pessoas não podem querer aprender as coisas depois que chegar lá.
Isso é ilógico, porque o resultado vai ser desastroso. Então, essas pessoas, elas necessitavam, primeiro, compreender a história do partido, e aí sim, nós sabemos que tem um risquinho vermelho no nosso partido, nós sabemos nas bandeiras anteriores do PL, nós já sabemos isso, frisando bastante para quem tem dúvidas ainda, tá? Nós trouxemos todo um aparato daquilo que nós temos também pela ideologia, nós falamos muito em Deus, Pátria, Família e Liberdade, e é importante, então não temos por que não tratar de temas como cristianismo. Nós tivemos os primeiros módulos mais ideológicos e os outros depois mais técnicos, foi montado desta forma, até para que não restasse dúvidas, né, Rogério? Eu sou pró-vida, eu sou anti-drogas, entendeu? Eu sou isso. Eu não vou vender nenhum outro peixe para ninguém aqui para agradar absolutamente ninguém. Se você me perguntar, Franciele, você é contra o aborto? Sim, eu sou. Você é contra as drogas? Sim, eu sou. O que você acha da política de liberação de 40 gramas? Risível. É um partilhamento de tráfico de drogas agora, né? Que... Mesmo te dando trabalho? Porque o advogado fica... Não me dá trabalho, né? Eu não gosto de trabalhar na área criminal. Se eu tivesse que atuar na área criminal, acho que a minha única atuação seria como a promotoria de justiça, nenhuma, assim... Já tive que trabalhar com direito criminal no Amazonas? Sim, já tive, né? Quando você chega num lugar que você precisa trabalhar, você vai filtrar algumas coisas para fazer, é inegável. Eu trabalhava com outra pessoa, eu não podia não trabalhar num escritório alheio, por exemplo, numa causa, imagina. A minha colega era criminalista. Mas eu, Franciele, em Santa Maria, atuando muito pouco. A minha especialidade é direito processual civil, eu trabalho muito na área de direito de família, eu trabalho na área de direito consumidor, contratos, eu gosto de trabalhar, é o meu viés. É o né? civis. É o civis, né, como um todo. Então, nós trabalhamos sim essa parte ideológica, nós somos isso, nós levamos essas bandeiras. Eu não me envergonho nem um pouco disso, Rogério, nem um pouco. Tá? E não negociam valores? Quanto a isso, não. Os outros, eu estou respondendo aqui por mim. Eu espero que todos aqueles que estejam conosco também não. E até agora, tudo me mostra que não, são inegociáveis esses valores. E depois nós passamos a tratar de módulos mais técnicos, né? Sim. Nós trouxemos, então, professores da Universidade Federal, nós trouxemos aqui, até hoje, concorre por outro partido, a professora Lúcia Madruga. Ela é vice do Rodrigo Décimo hoje, pelo PSDB em Santa Maria. Muito bem. Nós já sabíamos desse alinhamento da Lúcia, tudo já indicava quando nós fizemos o convite, mas há algo que não pode ser negado. E aí nós não temos aquela ideologia fechada de um partido político, se não for do PL não vai palestrar aqui. Não, porque a Lúcia Madruga tem uma bagagem, um conhecimento absurdo na área de educação, na Secretaria de Educação. Ela revolucionou a Secretaria da Educação e a educação no município de Santa Maria ao longo de 8 anos. Mesma coisa aconteceu com o Falck, né? Exatamente, isso é inegável. Então, como é que eu não vou trazer uma pessoa que vai falar para mim, por exemplo, sobre planejamento, porque ele não está mais no partido? Essa questão partidária dele, isso é um problema particular dele. Eu me interessa sorver e trazer e espalhar para os outros aquilo que a pessoa tem de bom, é a capacidade dela. Capacidade essa que distribuída conosco, que dividida conosco, nós poderemos aproveitar aqui, implantar no nosso município a mesma coisa. Se tu tem uma situação exitosa num lugar, eu quero para mim também essa situação exitosa. O que eu não quero para mim é o fracasso, né? E você como a presidente do... É presidenta? Não, é presidente. Presidente. Como presidente do partido, então, E podemos... são todos, não todas. Todo- Né? Todos, né? Que engloba inclusive o todos. Podemos considerar, então, que uma vez eleito Paulo, eleita a Franciele, eleitos seus vereadores, teremos uma boa comunicação com outros partidos? Sim, certamente. E digo para ti que nós, isso eu já falei até, teve uma live do Miller aqui que eu coloquei isso. Essa disputa que ela acontece agora pelas suas siglas, Rogério, ela é inerente a uma disputa política. Eu só posso concorrer a uma vaga se eu estiver filiada a um partido. Você procura um partido por convicção.
Deveria, pelo menos, né? Não, eu estou falando de mim, né? Deveria. Nós escolhemos por convicção. Eu estou no PL por convicção. Agora, e a mesma coisa que falávamos aqui de eu ser uma representante da Etelvina. A partir do momento que tu adentra e ocupa uma cadeira lá, você tem colegas vereadores. E quando a função do vereador é representar a comunidade e a população, todos, independentemente de bandeira, de sigla partidária, têm que representar da melhor forma possível. Eu não posso tentar apresentar uma proposta, um projeto de lei, de algo que seja bom para a comunidade, Rogério, se eu não tiver um bom convívio, né, contigo naquilo que nós estamos fazendo. Então, sim, são muito bem-vindos. Esses dias até eu elogiei aqui, até falei, inclusive foi na mesma live, que muito me alegra ver hoje a enfermeira Rose ocupando uma cadeira no Legislativo. Uma pena que ela não tenha alcançado isso pelo voto, a representatividade da mulher na casa, a pluralidade na casa. O que é perigoso é a ausência de pluralidade representativa na casa. Isso eu acho bastante pernicioso. Mas essa conversação com outros partidos, de minha parte e da parte do PL, você pode esperar sim. Inclusive, vejo que um problema que aconteceu aqui, vamos voltar ao afastamento, o primeiro afastamento do Silvio Weber. Naquele momento, o Ministério Público não trazia nada, absolutamente nada, de todo o material que eu li, Rogério. Não foram poucas páginas, não foram poucas provas. Aqueles PDFs circularam, né, e muito. E deu o que falar, deu tudo. Mas eu não vi ali nada, por exemplo, que remetesse à pessoa da Salete Desconze, da Tita. Eu não encontrei. O Silvio Weber é afastado pelo Ministério Público. Assume a Tita, assim, do dia para a noite. Você dorme, vice e acorda prefeito. Foi mais ou menos isso, né? Interina. Literalmente Foi o que aconteceu. Teu secretariado sendo removido. O Ministério Público fazendo diligências. E a gente tem isso no meio de uma pandemia. Estava saindo a pandemia. Mas o que acontece? O reflexo econômico da pandemia e de todo o resto estava acontecendo. A cidade, o mundo, né, o Brasil, todos estavam sentindo os reflexos, os resultados da pandemia. Nós não tivemos ali uma união, porque o município naquele momento estava fragilizado. Ninguém esperava e ninguém queria. Na verdade, todo mundo foi pego de surpresa com aquela situação que aconteceu no município. E se todos trabalhavam pelo bem do município, então separem as coisas. E separem os personagens. Eu não estou fazendo defesa a Salete Desconze aqui. Eu estou sendo justa com aquilo que se tinha no momento. Tudo era receoso? Sim. Mas naquele momento era importante uma união de esforços para que o município, para que a população sentisse menos. Olha quantos secretários, Rogério, nós tivemos, troca de tantos secretários nas pastas. A maioria dessas trocas, por quê? Disputas políticas. Não agradou alguém. Incompetência em alguns casos, sim. Né? Às vezes, não vou nem dizer a incompetência, muitas vezes você é chamado, não é fácil alguém aceitar isso. Imagina, Rogério, você vai ser chamado, eu tenho certeza, a professora Denise está aqui me ouvindo, vai me suceder posteriormente. E imagina você no meio do olho do furacão ser chamado assim, você quer você quer ser secretário de alguma coisa aqui no município? Cara, o município que o Ministério Público acabou de, né, estraçalhar. É muita coragem você querer, né? Não sei, coragem, loucura, só o tempo separa os dois, porque né? ninguém sabia daqueles que estavam chegando, o Rogério queria encontrar. Assim como as empresas queriam trabalhar aqui, com né? a prefeitura. Olha, já estou pedindo voto para minha colega Denise, viu? É 22 o quê, Denise? 220, professora Denise, tá? Então, gente, é isso. Naquele momento faltou sim, Rogério, um pouco de vamos separar o que é relevante separar, mas vamos pensar na população e vamos agir em prol da população. Para mim, na minha visão, faltou. E aliás, eu até gosto de contemporizar sempre para todo mundo que, né, o que ela está falando. Logo que o Silvio foi afastado, a Câmara se separou em dois times. Times pró-Silvio e times pró-Tita, basicamente. E virou esse trambolho todo.
Quando o Silvio foi cassado, automaticamente se criou 2 times. Times indiferente e times anti-Tita. Então, realmente procede. Foi isso que aconteceu. Então, esse olhar, as pessoas, o eleitor, ele tem que ter um cuidado, Rogério, nas escolhas que ele vai fazer. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a melhor escolha. Eu estou me apresentando para as pessoas. Esta é a Franciele. É assim que eu penso, é assim que eu ajo. Né? As pessoas podem concordar, né, comigo e me apoiar, mas elas também podem não concordar comigo e apoiar outra pessoa. É para isso que temos eleições livres e democráticas ainda neste país, né? Que bom que temos. Mas o bom é que tenham motivos reais para votar em alguém, né? Exatamente. Que não o façam, né, por escolha de amizade, por escolha de benefícios, sabe? Eu penso que devem ser escolhidas pessoas que querem realmente entregar algo para o município. Vamos aprender muito lá dentro? É óbvio, eu nunca estive lá, Rogério. Como é que funciona exatamente lá dentro? Já sabe o que vai fazer lá dentro no primeiro dia? É óbvio que não. Mais ou menos, você já trabalhou, né, cara? Não, tudo bem, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Então, a tua colocação. Então, as pessoas querem que saibam tudo. Não, mas escolham pessoas que vão ter boa vontade de buscar aquilo que elas devem saber. Porque é inadmissível que você tenha... nos primeiros meses não compreendeu muito bem, está aprendendo, está verificando como as coisas funcionam. Bom, mas você dizer isso para mim no 4º ano, só um pouquinho. No 2º já é inadmissível, né? No meio do 1º, né? No 4º ano isso já é inadmissível. Então eu penso sim que essa pluralidade é importante, que essa conversação com outros partidos ela é de suma importância. Essa busca. Tu acha que importa para o município, Rogério, se os valores que chegaram aqui ou que foram buscados através de programas, de N, né, situações que possam trazer verba para o município? Importa que eles venham do PL, do PT, do MDB, do PP, do PSTU, do PSOL? Não. Importa que venha, que seja utilizado e que sejam prestados conta disso. A transparência. Porque a pessoa que trouxe, seja da forma que for, não tem como tu tirar dela esta pecha de que sim, este benefício, ou este programa, ou esta verba, ou o que quer que seja, veio através do fulano de tal. Isso ninguém vai tirar de ninguém. Então, seria de uma infantilidade imaginar que você vai entrar ali para ter que travar briguinhas, sabe, disputas, que ao fim e ao cabo só quem perde é a população. Aliás, eu nem gosto de entrar nesse tema de trazer coisas, que eu acho que deixa a coisa tão rasa. Porque o cara pode fazer um trabalho lixo e consegue uma emenda que o cara é obrigado a dar, né? Porque ele ganha lá na Câmara e tem que mandar para algum lugar. E aí o cara não faz nada o ano inteiro e consegue uma emenda. Eu acho que é raso demais, a gente fala nelas porque elas também são um meio de... Mas tu vamos voltar para outro ponto. Quando a gente falava em REURB, e quando a gente falava em documentação, em títulos de propriedade, a gente também estava falando em fomento à arrecadação. Sim. Porque você morre, você vai ter que recolher ITCM, se você vende, você vai recolher ITCD, né? Isso vai te dar também o IPTU mais regularizado. Tu vai ter uma justiça fiscal maior para todos os outros, que uns pagam, outros não pagam. Então, tu pratica justiça fiscal. E isso é arrecadação. Você fomenta, você apresenta as leis que o município tem de fomento a novos empreendimentos no município. Como, por exemplo, redução de IPTU por determinado tempo. Tem lei para isso. Por que é que nós não vendemos esse peixe? Nós precisamos vender esse peixe. Vem cá, você quer conhecer a minha cidade? Você quer empreender na minha cidade? Olha, ela é linda, vou te apresentar ela. Você traz emprego, você traz renda, você traz arrecadação. Incentiva as pessoas. Olha o Golf Clube. Olha que lugar belíssimo que nós tínhamos lá em nós. Belíssimo escondido. Belíssimo. As pessoas desistiram, foram vencidas pelo cansaço, pelo abandono. Outro dia eu andava pela estrada ali que vai para Zagaia e eu fiquei sabendo que tem um empreendimento ali que seria um restaurante. Uma seria isso. Não na Aurora, lá na estrada mesmo. Lá na estrada mesmo. Lindo lugar. E foi bem na época da pandemia, eu acredito que as pessoas iriam empreender ali e aí acabaram desistindo.
O que o município oferece para essas pessoas? E quando eu falo oferece, Rogério, não é da porteira para dentro, né? É da porteira para fora. Estradas, iluminação, Mas até da porteira para dentro, porque nem mão de obra a gente oferece. né? Nada. Então, assim, as pessoas realmente são vencidas pelo cansaço. Eu parabenizo aqueles que ficaram até agora. Eu parabenizo aqueles que insistem, não é fácil, né? Estão aí, literalmente, nadando contra a maré, né? Mas o pensamento nosso é que isso mude, que Itaara seja vista, que nós cortemos definitivamente esse cordão umbilical com Santa Maria. Essa necessidade de nos sentirmos cidade dormitório, nós nos comportamos como cidade dormitório de Santa Maria até hoje. E quando falo em empreender, muitas vezes lá na vila a gente tem o quê? Nada contra, tá, pessoal? Mas a questão das casas de aluguel, por exemplo, traz um transtorno danado pra gente. Por que eu não posso ter uma empresa lá? Porque é muito bom oferir renda, oferir, né, um lucro e causar problemas, né, de sossego para os meus vizinhos. É muito bom. Nós tivemos isso, nós tivemos vários embates lá, né, Rogério? Sim, não muitos é fácil. e muitos. Aí nós temos lixo, nós temos as pessoas que... Mas e é fácil que elas entendam que lá é terra de ninguém. Quando elas vão andando pela estrada, lá elas vão olhando realmente. Bom, aqui eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque é aquilo que a aparência do lugar mostra. E eu não quero mais que a cidade seja vista dessa forma. Muito bem. É isso. Já está meio tardinho, mas uma coisa não tem como deixar de falar, que é a vinda do Bolsonaro. Sim. Como que se deu essa coisa da vinda do Bolsonaro? Já que você tem que ter uma das envolvidas na questão, né? Literalmente, visceralmente. Então nos fale o que foi essa vinda do Bolsonaro para Itaara. Ótimo. Desde que nós intencionamos, né, fundar o PL, nós fomos buscar apoio em pessoas que nós compreendemos que têm o mesmo viés que nós. Então nós buscamos e somos muito gratos ao deputado federal Grata Sanderson, sempre somos muito gratos ao Sanderson, sempre nos recebeu muito bem, né, o Cherini, o Zuco também, mas nós temos uma relação especial com o Sanderson. Em todas as vezes... Padrinho? Padrinho político nosso, Sanderson. Hoje sim, podemos considerá-lo um padrinho político, um amigo, uma representação na Câmara dos Deputados, uma voz muito ativa na Comissão de Segurança. Sim. Muito ativa, tá? E que não mede esforços, é um cara simples, é um cara que, se a gente chama, o Sanderson, na medida do possível, nos atende. Então nós tivemos as portas abertas com o Sanderson, numa relação bastante, assim, eu não vou dizer íntima, senão o pessoal vai rir, né? Mas muito bacana, de muita amizade. Não provoca! Não. E o Sanderson viu aqui nas pessoas que compõem o PL essa mesma identificação. Nós apresentamos o município para ele apresentamos as necessidades e nós fomos costurando muitos apoios. Assim como em Santa Maria, por exemplo, o Coronel Vargas é um apoiador nosso. Né? O FAO, que antes também era do PL, aí por questões próprias do PL, acabou saindo do partido, mas a relação de amizade, de apoio com essas pessoas não mudou. Então, até nós tínhamos uma agenda com o Bolsonaro em Brasília, colocada para nós. Aí veio toda aquela questão da enchente de maio, aí depois veio a campanha e aí não deu para ir, mas o Sanderson sempre deixou as portas do gabinete abertas para nós, para uma conversa não rápida como foi aqui, porque a gente sabe que o Bolsonaro hoje, tomou proporções, né, esse bolsonarismo, essa figura do Bolsonaro, para onde ele passa, arrasta multidões. Santa Maria, a gente viu isso em todos os lugares que ele passa, né? Sim. A gente percebe esse efeito Bolsonaro, digamos assim. Mas é esse efeito patriótico, de resgate patriótico, é isso que a gente vê no Bolsonaro. Então, quando nós sabíamos que o Bolsonaro sim viria a Santa Maria, ao Rio Grande do Sul, como já era para ter vindo, né? Já era para ter vindo. Na verdade, toda essa agenda, ela atrasou em função da enchente de maio, tá? Toda essa agenda atrasou. Então, nós temos um contato também próximo com a Roberta Leitão, né? A candidata por Santa Maria pelo PL. Então, nós já intencionávamos de saber essas datas. Esses ajustes, eles são feitos assim muito em cima do laço, Rogério.
porque essas agendas, ao contrário do que as pessoas imaginam, não são definidas com tanto... Se são definidas, não são divulgadas com tanta antecedência quanto as pessoas imaginam. Até por causa do Adélio, né? Exatamente, exatamente. É. E tem situações que podem modificar tudo. Daqui a pouco, a agenda de um candidato lá no Nordeste ou lá no Sudeste altera também a agenda do Bolsonaro. Né? Então, a gente tem que entender que é uma engrenagem, são várias engrenagens no entorno disso. E tendo esta boa relação com essas pessoas que eu nominei, principalmente com o Sanderson, com o Moro, que é assessor do Sanderson, está sempre conosco aqui nos Sérgio apoiando. Moro? Não, esse não, né? Então nós temos assim esse trânsito de informações, né? Essa facilidade de informações com o Sanderson. Sabendo da vinda do Bolsonaro, não estava na agenda esta parada aqui em Itaara, tá? As pessoas também não compreendem isso. E nós pensamos, bom, quando nós tivermos certeza que o Bolsonaro vem a Santa Maria, nós faremos o possível e o impossível para fazer com que ele pelo menos pare aqui, né? Aqueles minutinhos que sejam. E não é fácil conseguir isso, Rogério. Não pensem as pessoas que é fácil. Se torna mais fácil quando você tem realmente o apoio de pessoas que estão ligadas a ele. E hoje o Sanderson e o Zucco são pessoas ligadas, o Cherini também são pessoas ligadas diretamente ao Bolsonaro. Mas mesmo com apoio, né, Franciele? Vamos convir que é uma cidadezinha no meio do mato, Exatamente. com vilas separadas de 6 mil habitantes. Então isso são relações pessoais, não é, Rogério? Relações pessoais, relações que nós construímos. Porque nós mostramos isso, eles nos mostram isso e nós mostramos isso, é uma via de mão dupla. E nós construímos isso. Aqueles sorrisos ali são verdadeiros. Aquela intenção de que sim, o Paulo seja o prefeito de Itaara é verdadeira, sabe, de todos os lados. Eu vi o Cherini no vídeo que ele fez na live, ele quase caiu 2 vezes na BR, ali quando ele veio correndo. A Adriana, a esposa dele, numa felicidade. Essas pessoas são efetivamente assim. Essa relação próxima, essa relação de amizade. Quando eu tirei aquela foto com o Bolsonaro lá foi no jantar em Não Me Toque, e eu cheguei, e aí as pessoas, ele ri, né? Eu chego no ouvido dele e digo, eu moro numa cidadezinha que tem menos de 6 mil habitantes, e ele riu, e na hora que ele riu, o Sanderson riu, foi feita a foto, então assim, é bacana isso, né? Tipo, essa cidade também precisa de apoio. Pois é, mas é aí que tá. Porque o cara tem quantas cidades mega importantes por todo, mesmo no Rio Grande do Sul, né? Cidades muito maiores que Itaara, sequer vai passar perto. E Itaara não só passou, como desceu e ficou um tempo considerável. Se tratando do ex-presidente do Brasil, né? Isso demonstra o apoio que nós temos, o apoio político que nós temos hoje dentro da Câmara dos Deputados, pelo PL. E eu acho que isso é muito positivo. Muito bem. Para o município, né? Com certeza. Não seria, se essas pessoas não confiassem no nosso trabalho, se essas pessoas não confiassem em nós, Rogério, o evento Bolsonaro aqui jamais teria acontecido. A surpresa é ter acontecido. Sim, e digo para ti, com muita tranquilidade, independentemente do resultado do dia 6 de outubro, independentemente deste resultado, Rogério, nós sairemos vencedores, porque nós fizemos uma campanha limpa, nós fizemos uma campanha com pessoas que quiseram realmente estar aqui para buscar uma melhora pela cidade. Nós seremos vencedores no dia 6. As urnas confirmando isso ou as urnas não confirmando isso, porque é vontade da população e esta vontade será e é respeitada desde já. Mas nós sabemos que nós fizemos o nosso melhor, nós buscamos tudo aquilo, todo o apoio que nós podíamos. E digo para você, depois do dia 6, tendo êxito ou não tendo êxito, nós continuaremos aqui sendo pedra no sapato de muitos. E aliás, até conseguiram resgatar o Miller do mau caminho. Exatamente, mas aí é com Deus, né? Aí é com o Espírito Santo, né? Eu vejo que... E aí quando a gente fala em Deus, eu nem vou me alongar nesse assunto, né, Rogério? Porque eu quase não gosto, né? Mas eu me entendo como cristã, sou crente, sim, sou assembleana, sim, com muito orgulho, viu, pessoal? Para quem está me ouvindo. Nós somos... Para mim, na minha visão, na minha concepção, apenas instrumentos. Estamos aqui para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Quem direciona é Ele.
quem sou eu para apontar o Miller, para apontar o Joãozinho, para apontar a Maria? Se Deus quis resgatar, meu querido, então usa à vontade. Eu sou vaso, sou instrumento para o Senhor e seguirei sendo. Recebi muitas pedradas por causa do Miller, viu, Rogério? Recebo todas, não tem problema. Já me perguntaram, agora mesmo, pouco tempo me perguntaram assim, recentemente, e se ele trair vocês? Gente, trair eu acho que é uma palavra forte, mas se porventura ele deixar de nos apoiar, se amanhã o Miller for usar das redes sociais dele, do canal dele, da rádio dele, da web rádio dele, para nos apontar, nos acusar de alguma coisa, isso é com ele, Rogério, não é comigo. Eu, diante de um pedido de perdão, fiz aquilo que eu deveria fazer, sim, como cristã e naquilo que eu acredito. Sim, eu perdoo. Me mostra mudança de comportamento e para mim não tem problema. E ele mostrou mudança de comportamento. Não sou eu que vou atirar as pedras. Eu recebi as pedras por ele. Não tem problema, eu recebo outras, tantas quantas as pessoas quiserem mandar. Agora, tenham dúvidas, questionem Deus. Não, isso não é obra minha, tá? Isso é obra do Senhor. Que além disso está sendo muito útil o garoto, né? Tá. Sim. E já que falamos dele, preciso passar alguns questionamentos que já ocorrem dentro da população. Sim. O Miller fará parte da gestão PL? Dentro do executivo? Dentro do executivo? Não. O Miller está recebendo alguma coisa pelo apoio dele? Não. Então, tá aí, tá respondido. Eu sei que esses comentários vivem por todo que é lado. Ah, e se é presidente? Não, esses comentários, Rogério, já foram feitos diretamente a mim. Até me deram o nome do cargo, diretor de... Ah, não lembro. Já criaram o cargo. Já foi criado o cargo. Então, assim, e veja, o Miller está fazendo propaganda para nós, por exemplo, tem um apoio. E eu acredito, eu não conhecia o Miller antes, tá? Politicamente falando. Mas eu acho que ele sempre se definiu para algum lado nas eleições, né? Sempre. Sempre, né? Algum lado ele pegou. Sempre foi o mesmo partido ou não? Sim, porque ele era do MDB, né? Eu estou entrevistando o Rogério agora, nesse momento. Ele era do MDB, né? Então ele sempre tinha que se colocar. Ele admitia uma amizade com o Silvio, mas como campanha, na eleição passada, ele fez campanha para o Cléo. Né? Então pronto, né? Então ele entendeu isso. E até ele faz campanha. Eu vi que até o tio Jairo, né? Que o pessoal chama de tio Jairo. Eu acho que é uma das pessoas que o Miller também faz campanha. Eu vi esses dias, acho que propaganda, se eu não estiver enganada. E eu, sinceramente, pessoal, não vejo problema algum nisso. Claro. Uma definição daquilo que tu escolheu, eu não vejo isso como pernicioso. Eu vejo um problema quando você fica pulando de um lado para o outro, né? Saltitando de um lado para o outro, aí me mostra que realmente nós podemos ter problemas, né? Porque se você saltita de um lado para o outro é porque tem preço, né? Mas se tu tomou um posicionamento, então eu vejo como coerência que você siga aquele posicionamento. Tanto que ele pede votos, por exemplo, para candidatos a vereador do nosso partido e de outros partidos. Por quê? Porque ele tem afinidade com essas pessoas. E essa afinidade é o quê? Afinidade. Ponto. E se tiverem dúvidas, daí vocês teriam que questionar estes outros candidatos de outros partidos. E eu acredito que a resposta deles não vai ser diferente da minha. Afinidade. Percepção de que essas pessoas podem entregar alguma coisa, né, no legislativo. Sim. É uma liberdade que ele tem. E é claro, se eu perguntei do Miller, também tem que perguntar de mim. Quanto Tenho tu está alguma... recebendo? Quanto eu estou recebendo do PL? Eu faço campanha do PL? Quanto tu está recebendo, Rogério? Quanto tu está recebendo do PL? Eu não consegui filiar o Rogério no PL ainda, foram muitas as insistências. Não, o Rogério não recebe nada do PL. Tu é a prova viva disso. Tu é acusado de ser quase um membro do PL. Eu vou te colocar na executiva do PL. Quase não. Né? Um membro. Quanto é que tu recebeu do PL? Eu acho que não. Eu comi salgadinho no dia do simpósio. Exatamente. O que as pessoas não entendem é o quê? Todas as mídias são convidadas a estar conosco. Eu fiz isso na nossa convenção. Eu acho que a nossa convenção foi a única que foi transmitida, Rogério. Com certeza Eu acho foi. que foi a única que foi transmitida. Porque nós não tínhamos nada a tratar que as pessoas não ficassem sabendo ali. E nós fizemos questão disso. E naquele momento estava ali Rogério e Miller. E se tivessem outras pessoas, estariam ali também. São todos muito bem-vindos. Inclusive a oposição. Fiquem à vontade para participar das nossas reuniões.
Que nem na ida do Bolsonaro tinha uns escondidinhos lá, né? A gente Nem tão sabe. escondidinho. A gente sabe. Ah, e detalhe, a vinda do Bolsonaro aqui foi partidária? Óbvio, foi partidário, tá, pessoal? Porque eu não vi nenhum outro partido costurando a vinda do Bolsonaro para cá. Então, sim, louros e méritos do PL. Muito Disso bem. eu não abro mão. E é muito bacana surfar numa onda quando você não fez nada para que isso acontecesse, tá? Então, a vinda do Bolsonaro aqui, ela é sim um trabalho exclusivo e uma costura exclusiva do PL de Itaara. Vocês podem ficar felizes, podem chorar, podem dizer o que vocês quiserem, mas a verdade, pessoal, é essa, sinto muito. O filho é meu e ninguém tasca. Exatamente. E vocês veem chance real de conquistar essa vitória? Sim, muitas. Porque são apoios explícitos e são apoios também velados. Nós nunca exigimos, as pessoas dizem, vocês têm, o PL tem poucos filiados. E eu sempre disse, pouco me importa o número de filiados, me importa o número de apoiadores. E nós nunca exigimos que ninguém saísse dos seus partidos, porque eu entendo que hoje essas pessoas nos apoiam, não significa que elas tenham que trocar as suas siglas partidárias, e amanhã elas podem retornar para os seus partidos e atuar lá e se candidatar pelos seus partidos. Qual é o problema disso? Então, sim, nós temos também uma parcela da população descontente com administrações municipais, com administrações partidárias e que vem na gente, sim, uma possibilidade real de melhoria, de mudança completa. Essa palavra mudança foi usada pelo Silvio Weber, eu sei, né? Chega dos mesmos. De transformação, né? Então vamos usar transformação. Sim, temos um apoio. Né? Falavam muito em rejeição, nós não vemos rejeição. Ou as pessoas mentem muito bem, né? Ou elas nos apoiam. E nós, como estamos trabalhando, nós não temos, nenhum de nós depende ou dependerá da política para viver, tá? Não faço uma crítica aqui a quem depende, de forma nenhuma, mas o resultado, 5h30 da tarde, nós já saberemos, às 17h30 por aí do dia 6, nós já saberemos o resultado das urnas, muito provavelmente pelas erésimas, né? Pela leitura. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, eu muito provavelmente vou no culto, depois, que tem culto no domingo, independentemente do resultado, e a segunda-feira de manhã segue o baile, a vida que segue, né? Nós continuaremos. É um dia depois do outro. É um dia depois do outro. Tá. Então, por favor, faça o seu depoimento final, faça o teu jabá, peça o teu voto, peça o voto para o seu digníssimo esposo, à vontade. Bom, pessoal, eu sou péssima vendedora, né? Então, vender é uma coisa que eu não sei, vender a imagem também é complicado. O meu nome é Franciele Pagnocin Silva, eu sou advogada há 15 anos, estou buscando uma vaga no Legislativo para melhorar o lugar em que eu escolhi morar, a cidade que eu escolhi morar. Eu entendo que eu posso contribuir bastante no Legislativo a partir da minha profissão, a partir de contatos que nós temos também com outros atores políticos, né? Também com empresários, com empreendedores, com pessoas que nós queremos sim que façam parte, que venham para o nosso município, né? Pessoas desconhecidas que venham para o nosso município, que empreendam aqui e que queiram a mesma coisa que eu. Fixar residência aqui, fixar um comércio aqui, morar aqui e desenvolver este lugar. O meu número é 22022, advogada Franciele é o nome que aparecerá na urna. O número do meu candidato a prefeito é 22, Paulo e Márcia 22, não poderia ser diferente. E eu, por conhecê-lo, tenho a convicção plena de que tudo aquilo que foi apresentado para a comunidade, para a população de Itaara, sim, pode ser implementado com trabalho árduo, com a escolha correta das pessoas que vão compor as pastas, os profissionais que estarão lá, e eu tenho certeza que isto será escolhido a dedo, eu não tenho dúvidas disso. Então, rumo à vitória no dia 6, se for da vontade de vocês, ficarei muito grata pelo voto, se não for, sou grata da mesma forma. Muito obrigada. Muito bem. E você tem total noção que você já tinha dado ele para o Exército e agora você está dando ele para a cidade, né? Sim, totalmente. Muito bem.
Ele me promete planos de uma vida tranquila, mas não sei por que não acontece, Rogério. Esse tal da sorte do amor tranquilo e diz Não. Eu sigo acreditando que quem sabe depois desse pleito, né? Nem quando tiver cabelo branco, porque o cara Ele não tem cabelo. muito, né? Não. Então, foi uma coisa um pouco mais comprida e, claro, que eu imagino que vocês entendem, porque não se trata simplesmente da candidata a vereadora, mas é a primeira-dama, possivelmente, né? E assim como a presidente do partido, então é justificável ter um tempo um pouquinho superior, né? Não, perdão, porque eu também não vi. Foi conversando com o Rogério e confesso, peço até desculpas para a Denise que me aguarda, também não vi o tempo. Não, Perdão, mas era Denise. inevitável. Por tudo que tinha que tratar, era inevitável, né? De qualquer forma, para incentivar o compartilhamento do vídeo, curtam, se quiserem, comentem alguma coisa e compartilhem o vídeo também. E, novamente, o espaço está aberto para todos os partidos e todos os candidatos. Mesmo os partidos que não responderam, os candidatos que quiserem podem entrar em contato e ter um espaço normalmente, se quiserem. Se não quiserem, pelo menos falem com seus eleitores e passem suas propostas e planejamentos. É isso e nos vemos na próxima.